qual o seu nome completo, idade, cidade e sua função no navio? Bem, meu nome completo é longo demais. Aqui a bordo me chamam Paula Costa, porque é uma redução, mas eu me chamo Paula Milene Silva de Oliveira Costa. Eu tenho 45 anos, quer dizer, quase 45 anos, tenho 44 ainda, 45 em agosto próximo. Trabalho como Cruise Activities Manager a bordo, que seria gerente de atividades, e eu sou original de São Vicente, aqui do ladinho de Santos, e vivo já há 15 anos na Itália, hoje na cidade de Torino. Perfeito. Como surgiu a oportunidade de trabalhar em navios de cruzeiro e há quanto tempo trabalha? Bem, eu literalmente entrei de gaiato no navio, porque eu não tinha nenhuma intenção, nenhuma ideia, nunca sonhei em trabalhar a bordo. Eu estava me preparando para um intercâmbio no Canadá e 3 meses antes da viagem, quando eu fui pedir o visto, negaram o meu visto. Então eu estava muito chateada lá na faculdade, e entre uma troca e outra de aula, uma amiga minha, a Verônica Fiorotto, que ela hoje já não trabalha mais a bordo, ela fazia a faculdade, ela tinha deixado de trabalhar a bordo para terminar a faculdade, nós éramos da mesma classe. Ela viu que eu estava triste, então se aproximou, eu expliquei para ela que eu tinha sido negado meu visto para o Canadá, e daí ela falou, poxa, às vezes, né, a gente não entende por que as coisas acontecem, mas por que você não aproveita, já que você está preparada para ficar uns meses fora do Brasil, e vem trabalhar a bordo? Eu falei, vou fazer o que a bordo? Ele falou, vem, passa lá no escritório, na agência, e eu te mostro o que tem, né, de opções, e você decide, né? Mas seria pelo menos uma maneira de sair daqui e você não ficar com esse pensamento que você não viajou para o exterior. E aí, no dia seguinte, quando eu fui cancelar todas as coisas do meu intercâmbio, eu passei na agência e daí ela entrou. Quando eu cheguei lá, ela me deu oi, ela entrou para falar com o chefe dela, me pediu 5 minutos, e ela voltou me perguntando se eu gostaria de trabalhar como garçonete do bar. Me explicou como era a vida do crew, porque a gente tem, né, a diferença entre crew, que só pode ficar na área de tripulação, e o staff, né, que seria o que eu tinha em mente de fazer, mas não tinha nenhuma vaga assim imediata. Eu falei, quer saber? Vou. Ela falou, então se despede da tua família, daqui a 15 dias você embarca. Foi tudo muito rápido, eu corri com os cursos, naquela época eram só 2 dias de curso SDCW, muito rapidamente, fiz todos os exames, corri também com a faculdade para terminar as minhas coisas e embarquei dia 21 de junho para a Itália, para Veneza, onde dia 22 eu embarquei para o MSc Música. E então o meu início foi ali no bar, como garçonete. Você teve outras funções depois dessa? Bem, eu fiz 2 contratos, depois do primeiro eu não queria mais voltar como garçonete do bar. Mas era um pouco complicado, porque naquela época você conseguia mudar se você conhecesse alguém que te ajudasse. E eu não conhecia ninguém. Então eu reembarquei como garçonete. Depois desse segundo contrato eu decidi que eu não ia mais voltar. E fiquei 7 meses, né, em casa, aguardando uma nova oportunidade. O meu ex-marido, que era músico, ele encontrou com o Bunny, né, o Vincenzo Ascione, que naquela época era o responsável pela contratação do entretenimento. E então eu entrei em contato com ele e ele conseguiu um contrato para mim na animação. Foi também outra coisa que foi muito rápido, porque depois de 7 meses que eu estava em casa, esperando uma nova colocação, ele, no mesmo momento que eu mandei o e-mail para ele, ele já me respondeu imediatamente, já com a data de embarque. Então eu embarquei depois de 1 mês como animadora e ali eu fiz toda a minha carreira dentro do entretenimento, onde eu já trabalhei como animadora, International Hostess, Program Publisher, depois eu fui promovida a CPA, que é Cruise Program Administrator, ou seja, a assistente do diretor de cruzeiros que cuida de toda a parte administrativa e burocrática do entretenimento. Depois eu fui promovida a Cruise Staff Manager, que seria a chefe da animação, e hoje eu sou Cruise Activities Manager, que antigamente chamava assistente diretor de cruzeiros, hoje se chama gerente de atividades.
mas a função é essa, é o último step antes de chegar na direção de cruzeiros. Muito bem. Breve, os diretos. Espero, né? Vai sim, com certeza. Quais foram os maiores desafios e dificuldades que enfrentou no primeiro contrato? No primeiro contrato, bem, geralmente as pessoas falam que o inglês, né, na verdade, o inglês foi o que me facilitou, porque eu não imaginava que eu falava tão bem inglês. Comecei a estudar com 9 anos de idade, eu sempre gostei muito, mas enquanto eu estava no Brasil, eu tinha um bloqueio muito grande. E quando eu cheguei, eu era a única brasileira naquele navio, não tinha trazido um sapato confortável, então assim, me adequar a todas aquelas horas em pé, todas aquelas horas de trabalho, 11 horas por dia, com um sapato super desconfortável que eu tive que pegar no navio, porque eu não trouxe um sapato confortável, então eu me lembro de meu pé sangrar muito na primeira semana. Eu voltava para a cabine, eu conseguia um balde, eu colocava água quente e sal, bastante sal, mergulhava meu pé dentro, mas tinha aqueles cortes, né, que o sapato ele ia fazendo inchar e cada vez inchava mais o meu pé, até que eu consegui, depois de uma semana, descer num porto e comprar um sapato. Mas depois de 4 dias eu não estava mais conseguindo caminhar, uma colega me emprestou um sapato dela, uma colega do Nepal, né, uma amiga que também não trabalha mais hoje no navio, mas é um outro exemplo de sucesso, que ela voltou para o Nepal e hoje ela é uma grande cantora, extremamente famosa. Nós temos, né, tantos tripulantes que depois seguiram outras carreiras e viraram muito famosos. Ela é uma delas, eu tenho um carinho muito grande pela Asta. E ela foi a que me emprestou os sapatos para eu conseguir trabalhar nos dias seguintes. Acho que o meu maior desafio foi esse, você se adequar a essas outras nacionalidades que você tem que entender que são diferentes de você e respeitar, porque eles te respeitam também e te ajudam. Né? Eu tive muita ajuda dessas outras nacionalidades, indianos, indonesianos, nepalenses. Foi um contrato muito desafiador, porque eu tive que superar muitas barreiras, né? Muitas coisas novas, mas eu acho que assim, a semana de adequação, né, é a mais difícil. Depois tudo vira rotina, tudo vira normal. Depois flui, né? Depois flui. Diz uma coisa, você trabalhou em alguma outra empresa, além da MSC? Sim. Bem, eu trabalhei por 8 anos como funcionária pública da Prefeitura de Santos, eu era inspetora de alunos. E com 16 anos eu comecei a trabalhar também com eventos, fazendo festas de debutantes, né, 15 anos, formatura, casamentos, com a Destaques Produções de São Vicente. E então assim, praticamente trabalhava como legionária durante o dia, de noite, nos fins de semana, trabalhava com a Destaques Produções, fiquei muitos anos, foram 16 anos de colaboração com a Destaques. Mas sempre eu tinha o meu trabalho, mais esse segundo trabalho, que era a Destaques Produções. E você fez faculdade, né? Fiz faculdade. A minha primeira faculdade foi pedagogia, né? E aí eu entrei, foi quando eu passei como inspetora de alunos, porque eu estava tentando concurso para professora. Sim. E era sempre muito concorrido os concursos. Daí eu tentei para inspetora de alunos e passei de primeira, muito bem qualificada, e aí fui chamada rapidamente para começar a trabalhar. Fiquei 8 anos trabalhando na Prefeitura de Santos até que eu vim para o navio. E aqui eu estou há 15 anos, quase 16. Perfeito. Quais os pontos positivos e negativos, na sua opinião, para quem trabalha em navio? Olha, pontos positivos. Tudo é subjetivo, porque uma coisa que é positiva para uns, de repente não é positivo para outros. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de socializar, de falar com as pessoas, de conhecer pessoas novas, de ter esse intercâmbio de culturas, uma coisa que eu sempre gostei dentro da minha vida, desde muito nova. Eu sempre trabalhei com isso, então
o fato de que cada cruzeiro eu conheço milhares de pessoas novas, que muitas delas fazem uma diferença muito grande na minha vida, me criticando, né, de repente em pontos que eu sempre uso para poder melhorar como profissional, para melhorar como pessoa, ou pessoas que elogiam, é aquela coisa gostosa, ai Paulinha, nossa, você é muito gente boa, e eu gosto disso, gosto de pessoas. Eu acho que o ponto mais positivo desse trabalho é a interação que eu tenho com outras pessoas e conhecer o mundo, porque com o MSC eu tive realmente o privilégio, a honra de ter rodado os 360 graus desse planeta. Eu sempre falo, até na Noite do Branco, quando a gente está fazendo aquela brincadeira dançando ao redor do mundo, essa é uma coisa que eu sempre compartilho com os hóspedes, né? E realmente eu me sinto muito abençoada pelo trabalho que eu desenvolvo. Eu realmente amo o que eu faço. Negativo, assim, você acha... Cada um tem um parecer, né? Cada um vê as coisas, de repente um pouco de rigidez, né? Porque uma vida em confinamento, muitas vezes, né? Principalmente quando tem navegação, em travessia, e muitas pessoas estão acostumadas com isso, né? Olha, para minha vida, eu vejo as coisas em um ponto de vista diferente. Eu não vejo um lado negativo, eu vejo desafios, entendeu? Tem obstáculos, mas eu não vejo nada negativo em nenhum aspecto da minha vida. Eu acho que cada dificuldade que você enfrenta, entendeu? Faz você crescer, até mesmo o se adequar, o respeitar regras. Então, uma pessoa que não está acostumada a respeitar regras vai ter dificuldades a bordo. Não é um ponto negativo, porque as regras não são negativas. É só que você tem que entender que você precisa cumprir as regras. Se você tem um estilo um pouco mais transgressor, você vai ter problemas. E você, de repente, vai ver isso como negativo. Confinamento. Ninguém é exatamente confinado. Todas as pessoas têm possibilidade para sair dentro de um schedule de trabalho, né, de um cronograma de trabalho que vem colocado. Então, até os departamentos que trabalham durante o dia inteiro, tipo housekeeping, que eles arrumam as cabines, que eles limpam o navio, eles têm um horário que eles podem sair. Então, é um semi-confinamento, porque no teu momento, nas tuas horas livres, você pode ir conhecer os lugares e voltar no horário e voltar para o teu trabalho. Então eu acho que o estar longe da família, muitas pessoas também veem como um lado negativo. Eu acho que a distância faz com que o reencontro seja sempre mais gostoso. Eu acho que o fato de eu estar longe da minha família me faz aproveitar muito mais o tempo que eu estou com eles e dá muito mais valor ao tempo que eu passo com eles, a criar situações durante o tempo que a gente está junto melhores. Então, tudo isso são assim escolhas, obstáculos, desafios que você tem que enfrentar. Mas eu não vejo como um negativo, eu vejo como oportunidades de expandir horizontes, expandir a tua mente. Ter uma carreira. Isso. Eu acho que a tua dedicação, né, te leva onde você quer. A tua paixão pela vida te leva, assim, né? Tudo, eu acho que tudo é espelho na vida e você atrai as coisas que você quer. Então, quando você enfrenta a vida, enfrenta o teu dia a dia em um modo positivo, você não vê lado negativo em nada. Qual o momento mais importante e inesquecível que viveu no navio? Sei que deve ser muito. Ai, sim, foram muitos. Eu acho. Deixa eu ver. Ai,
Foram tantos momentos assim lindos que, que eu passei a bordo. É difícil enumerar, é realmente difícil. Veio. Deixa eu pensar. Essa é uma pergunta um pouco mais difícil, porque eu realmente tenho uma coisa. Você encontrou uma pessoa que você era fã, e hoje você tem o dia a dia com ela, né? Porque ela fica aqui, você é mais próxima, você tem a oportunidade de conversar, de conhecer a pessoa. Várias, né? Assim como artistas, pessoas famosas, sim, teve. É uma delícia cada vez que nem a Xuxa, uma pessoa linda, né? Foi muito emocionante encontrar ela. Mas a primeira vez que eu encontrei a Xuxa, eu era garçonete do bar. Lá, o meu primeiro contrato de música. Eu acho que foi bem emocionante eu ver ela ali na piscina. Ela estava sentada numa mesa. A Sasha estava com um amiguinho na piscina e ela me pediu um suco de laranja. E foi um momento bem chocante, assim. Eu não tinha um celular ali naquela época, não tinha nada para registrar aquele momento. É uma coisa que ficou aqui só na minha memória. Mas tem tantos pontos lindos. Eu acho que assim um momento bem emocionante foi uma ópera que eu assisti em Sydney. Né? A gente teve na volta ao mundo, teve essa parada, né, na Austrália. Então em Sydney eu fui no Opera House. Foi muito emocionante. Foi uma coisa muito linda. Mas eu acho que assim, o mais especial país, com os assim, amigos. que foi, chegou e falou, meu Deus, foi o país que mais, sei lá, você ficou encantada, alguma coisa assim. Tantos. Eu amo os fiordes noruegueses, eu gostei demais. A Polinésia Francesa foi fantástico. A Austrália também é muito linda. Mas eu acho que o lugar mais lindo foi o Japão. Foi o Japão. O Japão realmente, acho que em todos os lugares que eu visitei, o Japão foi o que me tocou mais. Qual o maior sonho que o navio te ajudou a realizar, Paula? Meu maior sonho? Comprar minha casa, né? Comprei uma casa e eu coloquei minha mãezinha lá, tirei minha mãe do aluguel. Eu acho que depois de 60 anos, né? 65 anos que minha mãe estava vivendo, pagando aluguel na vida dela, ter comprado um apartamento, falando, mãezinha, entra até o dia que você mudar de casa para um outro lugar, ele é teu. Eu acho que foi um dos maiores sonhos, assim, uma das maiores realizações. Minha filha está se formando agora, né, na faculdade lá na Itália. Ela está fazendo o quê? Ela está fazendo academia de musical. Olha que legal. Ela está se formando, eu estou me formando também, né? Porque a minha primeira formação foi pedagogia. Depois, antes de vir para o navio, eu estudei turismo. E eu me formei em turismo também. E agora, esse ano, eu estou me formando em gestão da inovação e empreendedorismo digital pela Anhembi Morumbi. Estou estudando online, né? Enquanto eu trabalho, eu faço faculdade online. E eu sei que você é uma das poucas pessoas aqui que falam, além do inglês, outras línguas. Falo. Você fala quantas línguas hoje? Fluentemente, eu falo 4 línguas. E eu me comunico em francês. As 4 línguas que eu falo fluente são o inglês, italiano, espanhol e a minha língua madre, que é português. Eu me comunico em francês, mas o meu francês ele é bem precário. E eu estou estudando já há um ano alemão, então ein bisschen. Um pouquinho assim, eu já estou falando. Legal. Qual o conselho principal que você gostaria de deixar para as pessoas que têm o desejo de trabalhar em navio e ter sucesso? Olha, vim com a mente aberta, porque você vai lidar com todo tipo de pessoa. Então, ter amor pelo que você faz. Escolher estar no lugar certo, porque às vezes você acha que você quer fazer uma coisa, mas quando você chega aqui, não é
o que te faz feliz, não é o que você se adequa melhor, e então fica mais difícil quando você tenta fazer uma coisa que você não é adapto para fazer, entendeu? E que você não gosta daquilo. Então, quando você gosta, você enfrenta qualquer coisa. Então, escolhe um trabalho que você se imagina daqui a 10 anos, se eu estiver fazendo isso, eu vou estar feliz? É isso que eu gosto de fazer? Tudo que envolve esse trabalho me agrada, porque ser um cantor, eu amo cantar, ok, mas um cantor tem que estudar, tem que montar repertório, tem que estar disponível ali, tem que comunicar com os hóspedes, né? Tem que ter aquela interação, tem que curtir o que está fazendo, tem que ensaiar, tem que cuidar da garganta, tem que se alimentar bem, tem que dar uma regulada. Então, assim, tudo que envolve, você está disposto a fazer, né, os sacrifícios? Então, se você tem resistência física, está bem de saúde, para cumprir a carga horária, você gosta do que você está se propondo a fazer a bordo, porque tudo a bordo é amplificado. Tá? Se você tem um problema com alguém, você tem que dividir a cabine com uma pessoa, e você tem um problema com ela, tem ranço pela pessoa, parece que aquilo é uma coisa muito maior. Né? Se você gosta de alguém, você ama, é tudo muito amplificado. O momento de nervoso parece que está te destruindo. Né? O momento de alegria parece que você aproveita muito mais do que se fosse numa outra situação. Então você tem que vir com essa sensação de que tudo é muito amplificado e que você vive no teu trabalho. Então a tua postura, o que você faz fora do teu trabalho, reflete também do que você está na tua posição, do que você está fazendo. Então tem que ter coerência, tem que ter responsabilidade e tem que fazer o que gosta, porque senão você não vai conseguir enfrentar os obstáculos e as dificuldades que qualquer trabalho impõe. A diferença aqui é que você, quando termina o expediente, você continua aqui. Você não vai para casa e desafoga. Paula, muito obrigado por participar com a gente aí a tua história, deu conhecimento. Deus te abençoe. Amém. A nós. Obrigada.